A fórmula de Lagrange não é a única maneira de se obter de forma fácil o polinômio interpolador. Na verdade, existe a fórmula de Newton. A fórmula de Newton, historicamente, é mais antiga do que a fórmula de Lagrange, né? E ela utiliza um processo simples de determinação dos coeficientes que vão ser utilizados. Esse processo é chamado de diferenças divididas, né? Então ele considera aqui, eu estou usando a mesma notação que foi usada no livro da Frankel, né, para manter o padrão. Não é a melhor notação do mundo, mas a gente vai adotar ela. Em que eu tenho aqui os pontos, né, na verdade as abscissas dos pontos x0 até em xn, são n mais 1 pontos distintos no intervalo de AB. Eu vou considerar também o valor de uma função nesse ponto x de k, que eu vou chamar de f de k. Ele faz o papel dos y de k correspondentes lá. E eu vou definir a diferença dividida de f de x de ordem n da seguinte forma. Se a ordem for 0 ou a ordem for 1, né, eu vou ter simplesmente o valor do f na diferença dividida num ponto xk é o próprio f de k. Já o valor da diferença dividida de x1 até xk é igual à diferença dividida de xi mais 1k, ou seja, de uma ordem inferior, menos xik menos 1, dividido por xk menos x1. Né? É uma expressão horrível para se trabalhar, mas felizmente ela pode ser descrita de forma bastante simples num esquema prático. Né? Então você tem uma tabela onde você tem os pontos das abscissas xk, você tem os valores que você quer interpolar, que são os f de k, tá? E você vai obter sucessivamente as diferenças divididas de ordem superior, ordem 2, ordem 3, simplesmente fazendo o seguinte: você pega duas a duas, aqui os pontos iniciais, então faz a diferença do inferior, do de índice maior, menos o de índice maior, né, menor, então pega f1 menos f0, e divide por x1 menos x0. Vai dar exatamente o f de x01. Depois você faz o f2 menos o f1, divide por x2 menos x1. Dá o f de x1, x2. O f de 3 menos o f de 2, dividido por x3 menos x2. Dá o f de x2, 3. Tá? E aí você constrói todas as diferenças divididas de ordem 2. Obviamente, como eu estou pegando 2 a 2, eu vou ter uma menos, né? Até por isso que a gente põe isso aqui entre as duas linhas correspondentes, tá? Para obter de ordem 3, eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizando como valor as diferenças de ordem 2. Então, se eu pegar aqui, para obter a diferença de ordem 3 de x0, x1, x2, é simplesmente pegar este menos este e dividir pelos valores extremos. Ou seja, eu vou seguindo aqui sempre os extremos. Olha só, é como eu acompanhasse a seta ao contrário, né? Então, para obter esse cara, eu pego esse. Então, esse é o x0. Vou pegar sempre de baixo primeiro, né? Desculpe, eu vou pegar aqui, ó, que é f de x1, x2 na parte de cima. E no intervalo inferior é o x2, tá? É o x2. E menos, na parte de cima, x0, x1, x0 embaixo, tá? Que é exatamente a expressão que eu tenho para o f de x0, x1, x2, se eu substituir nessa fórmula de recorrência que está aqui. Tá ok? A mesma coisa para calcular esse, vai ser esse menos esse, e aí eu sigo pelos extremos, vai ser x3 menos x1, tá? O maior índice desse e o menor índice desse. E assim sucessivamente. Fazendo a mesma coisa aqui, ó, eu vou obter ordem 4. Esse menos esse, eu vou seguindo sempre a maior ordem. A maior ordem vai ser x3 e aqui a menor possível vai ser x0. Então é x3 menos x0. E assim eu vou calculando exatamente essas diferenças
divididas. Vou fazer um exemplo que eu acho que fica bem mais fácil calcular do que explicar como se faz esse cálculo, né? Então vamos considerar aqui uma tabela de valores onde que eu vou aplicar as diferenças divididas. Então isso aqui eu vou pôr na coluna do xk e essa coluna do f de k são os valores que eu quero interpolar. Então eu escrevi aqui, ó, os valores de x e os valores de xk. Então eu vou calcular esse valor. Como que eu vou calcular esse valor? Eu vou fazer este menos este, então 4 menos menos 8 dá 12, dividido pelos extremos do x dos valores correspondentes. Então aqui eu vou fazer menos 1 menos menos 3, então vai dar mais 2. Então eu tenho 12 dividido por 2 dá 6. Vou calcular esse valor aqui, menos 5 menos 4 dá menos 9. 0 menos menos 1 dá 1, então 9 dividido por 1 dá 9, menos 9, né? Que é menos 5 menos 4. Agora o próximo valor vai ser 7 menos menos 5 vai dar 12, dividido por 2 menos 0. Então vai dar 12 dividido por 6, por 2 vai dar 6. Finalmente o último vai ser menos 2 menos 7, vai dar menos 9, dividido por 1, então dá menos 9. Pronto, calculei os 4 valores dessa segunda ordem. Agora eu vou calcular os valores da terceira ordem. Então, preste bem atenção aqui, como é que a gente vai fazer. Para calcular esse valor, eu vou subtrair esse desse. Então, 9 menos 6 vai dar menos 15, né? Posso anotar aqui do lado para a gente não esquecer, menos 15. Agora, quais são os valores do x que eu vou pegar? Observe que esses dois estão envolvidos na conta. Então, eu pego o maior valor de x desse, que é 0, menos o menor valor de x desse, que é menos 3. Então, 0 menos menos 3, eu vou dividir isso aqui por 3. Portanto, o valor deu 5. Da mesma forma, esse cara aqui, eu vou pegar 6 menos 9, então vai dar 15 positivo, né? E agora eu vou pegar os extremos referentes à construção desse valor. Então, o maior valor de x é 2, o menor valor de x é menos 1. 2 menos menos 1 vai ser 3 também. Então, vai dar 3, vai dar 5. Deu 5, tá? E, finalmente, esse último cara vai ser 9, menos menos 6 vai dar menos 15 de novo. E essa diferença é o maior valor de x menos o menor valor de x. 3 menos 0 deu 3, então deu menos 5, né? Os resultados saíram um tanto simétricos aqui, mas foi coincidência, tá? Vou para calcular para a segunda ordem. Eu tenho que fazer isso até chegar a um único valor. Então, eu vou fazer aqui, ó, o cálculo desse. 5 menos menos 5 vai dar 10. E a diferença agora do maior x é 2. E o menor x é menos 3. Então, 2 menos 3 vai dar 5 positivo. Vou dividir por 5, vai dar 2, que é esse valor que está aqui. Agora, eu vou calcular esse valor. Então, menos 5 menos 2 vai dar menos 10. Menos 5 menos 5 menos 10. O maior extremo aqui vai ser 3. E agora, o menor, acompanhando aqui, é menos 1. 3 menos menos 1 é 4. Então, simplificando aqui, dá menos 5 meios, que é o valor que está aqui. Finalmente, a última etapa, eu vou fazer menos 5 meios menos menos 2. Então, vai dar menos 9 meios, né? Menos 9 meios, fazendo a conta. E agora eu vou dividir pelos extremos. Então, vou pegar aqui a diferença dos extremos, 3. E a diferença dos extremos, menos 3. 3 menos 3 dá 6. Então, vou dividir por 6. Tá? Então, vou multiplicar por 1/6. Vai simplificar aqui, né? O 3, então vai sobrar 3 aqui, vai sobrar 2, que dá menos 3/4, que é o valor que está aqui, tá? Pronto, eu calculei as diferenças divididas. Esse é o processo do cálculo das diferenças divididas. Agora, o que tem a ver isso com polinômio interpolador? Tem a ver o seguinte, graças a esse teorema. Ele diz o seguinte, se você construir um polinômio interpolador
em que você vai pegando os coeficientes como sendo os primeiros caras de cada uma dessas colunas, o primeiro dessa, o primeiro dessa, o primeiro dessa, o primeiro dessa, e multiplicar o primeiro da coluna constante como sendo multiplicado por x menos x elevado a zero, né? Então, na verdade, eu fiz 1, e depois multiplicar por x menos 0, pelo polinômio x menos 0, x menos 1, x menos 0, x menos 1, x menos 2, ou seja, cada um dos pontos em que eu estou fazendo a interpolação. Então, esse polinômio resultante é o polinômio interpolador dos pontos dados, né? Essa é a ideia básica. Bom, como que o Newton descobriu um troço desse, né? Que aparentemente isso não vem do nada, né? Na verdade, você começa com uma ideia muito simples. O Newton começou com a ideia, olha, se eu tenho um polinômio, né, qualquer, e eu quero que no ponto x0 ele dê exatamente o f0 ou y de zero, tanto faz, tá? Eu posso considerar que a minha parte constante é o f de zero. E aí, para construir isso no ponto x1, eu tenho que ter alguma coisa mais acrescentada, uma constante, né? Uma constante, vou chamar de A, tá? Para que seja somada ao f de zero e resulte no f de 1. Só que essa constante não pode afetar o valor quando eu tenho x0. Então, eu vou multiplicar pelo polinômio x menos x0 para eliminar essa constante. E aí, se você faz esse cálculo, você vai chegar que a constante é exatamente o f1 menos o f de 0 dividido por x menos x0. Ou seja, o x1 menos x0, né? Inicial no ponto x1, tá? Então, é exatamente a diferença dividida. Foi daí do que o Newton obteve. Aí ele vai repetindo o processo, né? A partir de que você interpola aqui os dois pontos, você pode acrescentar um terceiro ponto, uma outra constante, tá? Em que você garante que essa constante se anula quando você usa x igual a x0 ou quando você usa x igual a x1. E aí, se você faz a conta, você vai chegar que é a diferença dividida de ordem 3, tá? E assim sucessivamente. Então, não tem nenhuma mágica, né? É muito cuidado e muita atenção no que está procurando para encontrar. Mas, do ponto de vista prático, a gente utiliza isso de uma forma bem simples. Você simplesmente precisa construir as diferenças divididas, tá? E obter o polinômio interpolador simplesmente substituindo esses primeiros valores de cada coluna, tá? Nos coeficientes que estão multiplicando. O primeiro não multiplica ninguém, o segundo multiplica x menos x0, que é o ponto inicial, o segundo x menos x0, x menos x1, o terceiro x menos x1 menos x2, e assim sucessivamente até o último. Observe que não aparece o x menos xn, né? É até o x menos xn menos 1, porque ele só vai garantir que ele anula para todas as outras raízes e vai obter o valor correspondente ao f de n, tá? Então, nessas condições, a gente consegue exatamente o polinômio interpolador. Então, é uma forma bem simples de obter o polinômio interpolador. Algumas coisas interessantes de se observar é o seguinte: a fórmula de Newton ela pode ser reescrita do ponto de vista recursivo, ou seja, se você tem um único ponto, o P de 0 de x é o f de x0, é o f de 0, constante. O P de k mais 1 vai ser o P de k, né? Porque é exatamente aqui, ó, que a gente tem, ó, o polinômio 0 é esse, um único ponto. Para 2 pontos eu uso esse, para 3 pontos eu uso esse, para 4 pontos eu uso esse, para n pontos eu uso tudo. Ou seja, ela é incremental, né? Ou seja, é simplesmente o polinômio considerando os k pontos anteriores, mais x menos x0 até x menos xk, multiplicado pela diferença dividida de ordem k mais 1. Então, essa fórmula é incremental.
Se você quer acrescentar um ponto mais na interpolação, você não precisa recalcular tudo. Basta você simplesmente acrescentar esse ponto, recalcular alguns valores no seu esquema prático para reconstruir esse valor e calcular um novo polinômio. Então, vou utilizar aqueles valores que a gente fez ali atrás, né? A gente já calculou as diferenças divididas correspondentes. Esses valores que aparecem aqui nesse polinômio sempre começam por x0, tá? Então, são sempre os elementos correspondentes à primeira posição, né? Primeira posição do meu polinômio. Então, esses são os valores do meu x. Então, para obter o polinômio interpolador, olha como é fácil, né? Aqui a minha ordem é 0, 1, 2, 3, 4, ordem 4. Então, eu tenho aqui a ordem 4, vai ser o f de x0, menos 8, mais x menos x0, então x menos 3, então vai dar x mais 3, vezes o segundo, que é 6, mais, repete esse cara, x mais 3, x menos x1, então vai ser o x mais 1, vezes menos 5. Mais, agora, repete os dois, x menos x mais 3, x mais 1, e agora x menos 0. X menos 0 é x, né? Vezes 2. E, finalmente, o último termo do polinômio, x mais 3 vezes x mais 1, vezes x menos 2, que multiplica menos 3 quartos. Esse é o polinômio interpolador, simples dessa forma, tá? É claro que a gente tem que fazer as continhas aqui de polinômio, reagrupar, e a gente vai obter, então, um polinômio de ordem 4, que é único, tá? Que é a expressão que eu fiquei aqui, ó, né? Ó, menos 8, x menos x0 vezes o próximo coeficiente, que eu obtive aqui, né? 6. Depois x mais x3, x mais x1, menos 5. Depois x mais x3, x mais 2, x vezes 2. X mais x3 mais x vezes x menos 2, menos 3 quartos. Observem duas coisas importantes. Bom, fazendo a conta, você vai chegar no polinômio interpolador, que é exatamente esse daqui, tá? Só conferir que vai bater. Algumas coisas precisam ser observadas. Primeiro deles, observe que não aparece um x menos 3, né? O x menos 3, ele não aparece, é sempre até o penúltimo elemento. Porque esses fatores aqui, eles são usados apenas para zerar os coeficientes de correção de cada um dos pontos, tá? Ele só vai aparecer se eu acrescentar mais um ponto na minha sequência. Se eu acrescentar mais um ponto na minha sequência, eu só preciso, se eu colocar mais um valor aqui e um outro índice aqui, eu só preciso reconstruir a tabela nessa parte final aqui de baixo e colocar uma coluna a mais. E aí eu vou, então, já obter o polinômio interpolador. Não precisa refazer essas contas internas aqui todas. Ok? Acho que é isso, né? A gente tem aí, então, uma forma prática de calcular ou de encontrar o polinômio interpolador. Essa é a chamada fórmula de Newton.